Mas você desculpa perguntar assim uma coisa, eu queria saber assim, necessariamente a gente é movido só pelos medos? Não existe, Lucas, não, tem como você não ser pelos medos, né? Por outra coisa ou necessariamente são os medos que geram esses comportamentos, essas coisas nossas? Olha, ótima pergunta. Os nossos medos, eles são originários. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples para conseguir ajudar, né? Inclusive quem está nos vendo. Num podcast eu comentei, né, que a origem... Eu sempre gosto de educar as pessoas emocionalmente. Eu acredito ser importante trazer contexto para a pessoa racionalizar sobre o processo, né? Lá no início do século, né, quando Freud, né, o pai da psicanálise, vem e ele, como psicanalista, cria o conceito, traz esse conceito, né, do ego, né, do superego, do ID, e ele fala sobre o consciente. Aí vem um aluno dele, né, o Jung, e o Jung, além disso, né, ele diz assim, e além do consciente como um todo, tem um inconsciente, tem um lado, né, que a gente não tem o controle, que não sabe como olhá-lo. Esse ego, tanto para o Jung, tanto para o Freud, né, tem um autor inclusive que se chama Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle dá nome ao ego, só que ele chama de corpo de dor. O corpo de dor, o que é? O corpo de dor é uma armadura que a gente vai usando desde a nossa infância. E essa armadura, ela nos protege, entre aspas, né? Ela nos ajuda a enfrentar a vida de uma forma X. Para cada pessoa, né, tem uma forma diferente. Essa armadura é composta pelas nossas crenças. O que é uma crença do ponto de vista comportamental? É uma ideia, né? É algo que você acredita tanto naquilo que ela se tornou uma verdade para você. Crença não tem nada a ver com religião ou alguma coisa do tipo, né? Do ponto de vista psicológico falando. Essas crenças, essa armadura, essas peças dessa armadura, elas são tão fortes, tão intensas, né, que elas se colam na pele. Essa é a imagem que eu estou tentando criar, tá? A gente cresce com essa visão de vida, né? Então, por exemplo, para ser bem sucedido, você tem que trabalhar muito, homens não prestam, pessoas ricas são pessoas más, sabe? Você usa essas armaduras no corpo, você está se protegendo. Aí você vai crescendo, vai evoluindo e você vai enxergando a vida da forma com que essa armadura te coloca. E nessa armadura é formada, além das crenças, pelos nossos medos, né? Medos de sermos abandonados, medos de sermos bem-sucedidos. Tem gente que tem medo de ser bem-sucedida, porque na ideia dela, ser bem-sucedido dá muito trabalho. E além disso, vai ter muita gente querendo pedir ajuda para você. Você não quer aquilo. Você não quer que todo mundo venha, pessoas que você não conhece. Então, uma frase, né, que fugiu agora, o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele fala: cuidado com o que você pensa, você jamais se tornará aquilo que você despreza. Então, se dentro de você associa algo negativo a algo muito bom, o que vai prevalecer é o que está no inconsciente. Essa crença, não posso ser bem sucedido, por quê? Porque vai ter gente que vai querer se aproveitar de mim, eu não quero que se aproveitem de mim. Consequentemente, você mesmo vai se sabotar. Tem uma frase que diz que a autossabotagem é... Sabe quando você querer muito uma coisa? Desejá-la com cada célula do teu corpo? E você mesmo dar um jeito de que isso jamais aconteça? Isso é autossabotagem, né? E a autossabotagem tem a ver com as crenças, tem a ver com os medos. E aí, em cima da tua pergunta, né? O medo, ele motiva? Não. O medo, ele vai paralisar você. A crença, ela vai paralisar você se forem negativas, né? A gente tem como ressignificar, dar uma olhada. Qual o processo que eu gosto de abordar desta forma de iluminação, né? Colocar luz na escuridão, né? Então, por exemplo, hoje a gente está agindo com medo. Medos que estão inconscientes, a gente nem sabe, a gente só vê os sintomas daquilo, mas a causa raiz do medo a gente não vê. Quando você ilumina aquilo, você coloca luz, você dá nome. Eu gosto de dizer, dê nome aos seus medos. Você está com medo do quê? Né? Quando você sabe, eu hoje tenho clareza que muita parte da minha autossabotagem, de algumas coisas relacionadas a mim, tem a ver com o medo do abandono. E eu dei nome. Isso aqui hoje eu consigo, aí sim eu transformo, eu reconheço o medo,
e conscientemente eu decido fazer alguma coisa. Uhum. Então, se antes, pelo meu medo, um exemplo, né? Eu era uma pessoa que eu colocava o outro como prioridade, mesmo que isso me fizesse, mesmo que conscientemente eu dizia assim, isso aqui não é legal, não é bom para mim, mas eu falava assim para todo mundo, eu tinha uma dificuldade enorme de dizer não, né? Porque na minha cabeça, dizer não para alguém significava que essa pessoa ia me abandonar no inconsciente, né? Uhum. Então me sobrecarregava de trabalho, nas relações com amigos, com pessoas, sabe? E eu cheguei, dei nome, eu não vou ser abandonado, isso aqui teve a origem nesta situação da minha vida, hoje eu não vou ser abandonado, muito pelo contrário, e comecei a dizer, então hoje eu consigo dizer não com um leve sorriso no rosto, né? A outra pessoa vai achar, a outra pessoa é a outra pessoa, eu não tenho controle. E pode ser que o meu não para outra pessoa seja o início de uma jornada de autodesenvolvimento para ela, porque alguém diz não para essa pessoa. E aí, como ela vai lidar? É a responsabilidade dela, porque quem salva a outra pessoa é ela, não sou eu. Eu não sou o salvador de ninguém, nós não somos o salvador. Na nossa vida, eu até comentei num podcast aqui, na minha infância, desde os 8 anos eu tive que ser marido da minha mãe e pai do meu irmão, né? Eu assumi pela vida papéis que não eram os meus, né? Por até poucos anos atrás, eu precisei ser o salvador da minha mãe. Eu ligava para minha mãe, mãe, vai ter como pagar suas contas? A minha mãe me contava um problema, ai mãe, deixa que eu resolvo. Eu era o salvador da minha mãe, eu carregava essa responsabilidade e eu sofria, naquela época inconsciente, né? E teve um momento nos últimos anos, principalmente nesses últimos anos, onde ficou tão clara essa postura, né? De eu só me salvo, eu não salvo ninguém. Não um adulto, né? Eu digo assim, a única pessoa que eu sou o salvador é meu filho que tem 6 anos. Mas meu papel de pai é ajudá-lo a que emocionalmente ele tenha clareza que quem se salva é ele. Porque ele vai precisar fazer isso. E quando a gente coloca essa autorresponsabilidade e a gente coloca para as pessoas o seu devido papel, então que foi o que eu fiz com a minha mãe, né? Não foi direto assim, foi todo um processo, né? Mas hoje eu consegui colocar a minha mãe no papel de mãe, né? O meu irmão no papel de irmão. E a partir desse momento, mas a minha mãe pôde sofrer. O processo dela, ela é a minha mãe. Ela não é a minha esposa, ela não é a minha filha. Ela é a minha mãe, ela é maior do que eu. Assim como eu, Gabriel, vejo meu filho. Eu sou maior do que o meu filho. Eu vou trazer, eu tenho responsabilidades. Eu preciso me virar nos 30 para o meu filho, né? Eu não vou, Sebastian, né? Eu não quero que meu filho me veja quando ele crescer. Meu Deus, eu preciso salvar os meus pais. Não, você vai fazer a sua vida. Eu digo que hoje, com a minha sabedoria de experiência, que eu quero que meu filho seja emocionalmente seguro. Que se ele precisar na sua vida recomeçar 20 vezes, como esse senhor de 80, né? Cara, com 80 anos vai recomeçar. É isso mesmo. Tem que recomeçar, sabe? E é com você que vai dar um jeito. Quando a gente, e aqui para terminar essa reflexão, né? Quando a gente começa a olhar, né, os nossos medos apenas como a gente está emocionalmente, a gente consegue dar nome aos nossos medos, a gente passa a reconhecê-los. Sabe, o medo te assusta, preconceito, né? Qual que é a essência do preconceito? É medo daquilo que você não conhece. E você começa a pensar como poderia, e a nossa mente é apocalíptica. Você sempre vai pensar nas piores situações, você não vai pensar nas melhores, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Que nem quando a mãe liga pra você de madrugada e você não atende o telefone, né? Ele não atendeu porque não viu, acabou a bateria, mas a opção que ela tem é sequestraram, morreu, né? Sempre é o pior que vem na cabeça. E hoje eu compreendo plenamente. Imagina meu filho, eu brinco que assim, meu filho não me ligava, combinei um horário, não chegou, vou estar na porta da balada, de pijama ainda.